tinha planejado ir para casa, organizar tudo bonitinho, colocar os meninos para dormir e acabei tendo uma cirurgia de urgência aqui e felizmente deu tempo de terminar e gravar aqui, fazendo o centro cirúrgico. Mas deu certo. Ótimo. Eu acho que assim fica mais interessante a live ainda. Vida real, né? Vida de cirurgia. É a vida, exatamente, a vida real. A vida, Na correria. a vida como ela é. Tudo bem? Exatamente, tudo bem. Eu gostaria aqui, né, de iniciar essa live dizendo assim, que esse mês é o mês, né, de conscientização mundial da escoliose, então é aí o Junho Verde. E nós, né, algumas colegas também, né, a gente até faz parte hoje do Tratando Escoliose, que é a Associação Brasileira de Tratamento da Escoliose. A gente tem feito algumas lives lá pela associação e as colegas também estão fazendo algumas lives fora da associação, sempre pensando em levar informação de qualidade para o paciente, para o colega fisioterapeuta também, que tem alguma dúvida a respeito, né, da escoliose, do tratamento conservador da escoliose. Então, a ideia justamente é divulgar mais esse problema que ainda, para a gente parece tão trivial, né, tão comum no nosso dia a dia, mas que para muitas pessoas isso ainda não é algo comum. As pessoas ainda não sabem, né, o que é escoliose. Então, eu sou a Débora Pinheiro, eu sou fisioterapeuta da Santa Casa de São Paulo, né, faço parte da Associação Brasileira de Tratamento da Escoliose, trabalho com coluna especialmente, e hoje tenho atendido bastante pacientes com esse problema, né, com escoliose. Trabalho na Santa Casa de São Paulo também, sou supervisora lá do curso de pós em fisioterapia musculoesquelética, e hoje eu estou, né, com o Dr. Alberto, que também trabalha lá com a gente. E eu gostaria muito que o Dr. Alberto se apresentasse antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre o tratamento, né, e um pouquinho sobre a escoliose. Muito bem. Bom, antes de mais nada, obrigado, Débora, pelo convite. Já virou tradição, né? Todo junho a gente faz uma live muito legal que acaba depois durando o ano inteiro. As pessoas explicam, tiram dúvidas. Acho que a gente acaba encurtando várias dúvidas que os pais têm, principalmente, né? Os pais e os pacientes têm, e que são repetidas para a gente, mas para quem está passando pelo problema é a primeira vez, né? Então, como você pediu, meu nome é Alberto Gottfried, eu sou médico ortopedista, especialista em coluna vertebral. Eu trabalho em São Paulo, capital, tanto no público quanto no privado. E sou colega da Débora na Santa Casa de São Paulo, que é o berço da ortopedia do Brasil. Foi onde começou a ortopedia e a cirurgia de escoliose no Brasil e também na América do Sul, né? Muitos e muitos cirurgiões da América do Sul vieram e continuam vindo para a Santa Casa para fazer seu treinamento. E trabalho também num hospital público em São Paulo, também com coluna vertebral. E é isso. Eu acho que a gente está pronto para começar aqui. Então vamos lá, né? Começando, eu acho que mais uma vez é importante, antes da gente falar e até tirar as dúvidas, né, das pessoas, né, dos ouvintes da live, eu acho que é importante a gente definir, né, falar de forma breve, sucintamente, o que é a escoliose. E a diferença, né, quando às vezes o paciente chega pra gente, ele fala assim, eu tenho cifose, eu tenho escoliose, eu tenho lordose, né? Então definir um pouquinho esses termos e focar no que é a escoliose, né? Para o paciente entender o que é a escoliose, que é diferente de uma cifose, de uma lordose, enfim. Exato. Bom, essa dúvida é super comum, porque as palavras, elas são, de certa forma, parecidas. Parecidas, né? Que você mencionou. A primeira diferença entre escoliose e lordose ou cifose é que a escoliose é um problema, né? É um tipo de desvio na coluna
quando a pessoa é vista de frente ou de costas, a coluna é em S ou em C. Mas olhando de frente o indivíduo ou de costas, as pessoas são retas. Ou deveriam ser retas, né? Quando existem desvios nessa maneira de olhar o indivíduo, isso se chama escoliose. Tá? Já vou entrar em detalhes, porque nem todo desvio, os mais leves, a gente nem chama de escoliose, mas como uma primeira mensagem aqui é essa. Por outro lado, em contrapartida, né, quando a gente olha a pessoa de lado, as pessoas não são retas. Existem curvaturas, que são curvaturas naturais, curvaturas fisiológicas, que devem existir. E essas curvaturas são a lordose, tanto lombar quanto a lordose cervical, e a cifose torácica. Então, de lado, existem curvaturas normais, esperadas, de frente não. De frente tem que ser reto. Quando tem curvatura de frente, isso se chama escoliose. Acho que esse é o primeiro conceito que deve ficar claro aqui, né, Débora? Isso. E com relação assim à escoliose, a gente pode definir só numa visualização assim de frente, ou ela é uma deformidade? Como que você poderia explicar? Porque na verdade assim, a escoliose a gente sabe quando a gente olha num raio-x de frente, a gente vê essa curva. Porém, a gente sabe que a alteração ela não acontece só naquele plano, né, doutor Alberto? Ela é uma deformidade que acontece em 3 planos, ela é tridimensional, né? Então, esse é a grande questão e é a dificuldade de nós, fisioterapeutas, em tratar a escoliose, de um colete bom para tratar a escoliose, do próprio cirurgião, na hora que vai operar o paciente que tem a escoliose, porque não é só aquilo que a gente está vendo, né, de frente. Acontecem outras alterações de forma tridimensional ali na coluna, que é aí que está a dificuldade, né, a grande dificuldade aí da escoliose. E aí a gente começa a entrar já em alguns detalhes, né, um pouco mais específicos do problema. Né, para a finalidade de ensino das pessoas, então do leigo, da mãe, do pai, primeira coisa é entender que olhando de costas tem que ser reto, se não for reto é escoliose. Agora, a partir do momento que a gente já sabe que existe a escoliose e quer entender ela um pouco melhor, aí a gente percebe isso exatamente que a Débora falou, né, que a escoliose ela afeta a coluna olhando tanto de frente quanto de lado. E quando se a gente olhasse no eixo da coluna, ela torce também. Por isso que ela é tridimensional, por isso que ela está nos 3 planos anatômicos. E isso também dá uma apimentada aqui na dificuldade do tratamento. Né? Tanto que uma das piores ou uma das maiores queixas dos pacientes é justamente a torção da coluna. Então isso faz com que apareça uma espécie de um caroço nas costas, que é a giba. Isso faz com que uma mama fique mais saliente do que a outra, que a cintura fique um pouco mais para frente do que a outra, que a roupa não fica, né, Débora? Isso você até sabe melhor do que eu. A roupa não cai bem, a roupa fica assimétrica, né? E tudo isso tem que ser o nosso foco do tratamento. Então, a Débora, na hora que vai tratar, a gente vai falar daqui a pouquinho de tratamento com físio, ela vai tentar desrodar essa curva de alguma maneira. Os coletes, a mesma coisa. Os casos mais graves, que a gente vai falar um pouquinho na frente, que a gente tem que operar, quando chega na nossa mão para operar, o meu desafio é como que eu desrodo essa coluna que está torcida, como eu tiro essa torção da coluna. E com isso o paciente vai ficar feliz. Se a gente não consegue tirar essa torção, em geral, o paciente não fica tão satisfeito. Quando a gente consegue tirar essa torção, além de deixar reto, os resultados são melhores. Então, doutora, aí já que a gente já esclareceu, né? Eu falei um pouquinho sobre essa tridimensionalidade, você também, você definiu de maneira objetiva o que é a escoliose. Aí a gente poderia, né, falar um pouquinho sobre os tipos, né? Quais os tipos de escoliose? Né? E qual o tipo mais comum que afeta a maior parte da população? Que são os pacientes que mais nos procuram, né?
Bom, é super interessante essa pergunta, Débora, porque existem centenas de causas de escoliose. Eu vou citar aqui, algumas são talvez as mais comuns, tá? A primeira delas, sem dúvida, é a escoliose idiopática, que é um tipo de escoliose onde o menino ou a menina são absolutamente normais, né? Então tem um desenvolvimento normal, tanto psíquico quanto motor, e tem a coluna bem formada, só que em algum momento da vida, em algum momento do crescimento da vida, por alguma questão genética que está muito mal esclarecido ainda hoje, nos dias de hoje, a coluna começa a entortar. Tá? E, de acordo com a idade que isso acontece, a gente subdivide essa escoliose idiopática. Existe um outro tipo de escoliose também que é muito comum, que é aquela congênita. Ou seja, nesse caso, existe um defeito na vértebra. Então, quando o bebezinho está na barriga da mamãe, ainda bem no comecinho da gravidez, lá em torno da 4ª semana de gravidez, bem no começo mesmo, e que a coluna começa a se dividir e formar o que vai ser a coluna no futuro, existe um erro de programa. E a vértebra nasce pela metade, ou nasce grudada uma com a outra. E isso lá na frente faz com que a coluna deforme. Essa é a escoliose congênita. Existe um outro tipo de escoliose muito comum também, que é associado a doenças neuromusculares. Então, um exemplo típico é a paralisia cerebral. Então, existe um problema muscular, neuromuscular, onde a musculatura ela trabalha de forma errada e esses pacientes fazem também desvios graves na coluna. Existe deformidade do adulto. Então, a pessoa que nunca teve nada, por exemplo, quando chega na fase mais adulta, ou mais idosa principalmente, a coluna começa a desgastar e desaba e faz uma escoliose do adulto. Existe escoliose aí, outras causas de escoliose, por exemplo, por discrepância de tamanho de perna. Então, tem uma perna maior que a outra, inclina a bacia e forma uma escoliose. Eu posso falar aqui o dia inteiro, viu, Débora? Eu vou contar um pouquinho. Tem escoliose dolorosa. Então, muitos daqui que estão ouvindo a gente, quem nunca teve uma crise de dor nas costas, daquela terrível e acordou torto? Isso é uma escoliose. Mas é uma escoliose benigna, porque quando melhora a dor, ela vai embora. E aí por diante. Então, para vocês entenderem aqui que existem diversos tipos de escoliose que podem acometer diversas faixas etárias por causas diferentes, mas eu acho que uma das escolioses mais dramáticas e mais comuns, e talvez seja o foco da nossa conversa, né, Débora? É a idiopática, né? Que é a escoliose que crianças totalmente saudáveis e que aterrorizam os pais e familiares que do dia para a noite descobrem um grande problema, né, no seu filho ou na sua filha e que cai como uma bomba, porque obviamente ninguém está preparado esperando uma notícia dessa. Então, doutor, a idiopática é a mais comum, né? Que são a maioria dos pacientes que te procuram, são a maioria dos pacientes também que me procuram, né? Mas com relação à escoliose idiopática, assim, você já falou que ela não tem causa, né? Não existe uma causa para a escoliose, né? Por isso o nome idiopática. Às vezes as mães chegam para a gente, né? Ah, meu filho, é porque ele teve escoliose porque ele ficou torto na escola. Ou ele desenvolveu a escoliose porque, será que por carregar uma mochila pesada? Será que por fazer um esporte mais assimétrico? O que você pensa disso? O que você fala para essa mãe, né? Carregar a mochila pesada de um lado só, sentar meio desleixado na cadeira, fazer um esporte assimétrico, isso é a causa da escoliose? Pode ser a causa da escoliose? Olha, isso é super interessante, Débora, porque o primeiro sentimento que vem nos pais quando trazem os filhos e recebem o diagnóstico da escoliose é um sentimento imenso de culpa. Culpa por ter deixado o filho jogar videogame torto, culpa por ter deixado a mochila da escola muito pesada, ou porque não olhou os filhos antes e quando descobriu estava um valor
alto para colete ou às vezes até mesmo para cirurgia. E é muito comum o pai olhar para a mãe olhar para o pai e falar, poxa, eu falei que a mochila estava pesada, eu falei que estava dormindo torto. E na verdade, pessoal, o que tem que ficar muito claro é que nada disso tem relação com causa de escoliose. Então a mochila pesada pode dar dor no seu filho, pode dar qualquer coisa menos escoliose idiopática. Dormir errado é a mesma coisa. Esportes, a Débora até pode comentar com mais propriedade do que eu, tenta-se, né, Débora, associar alguns tipos de esporte com escoliose, o que, ao meu ver, é algo um pouco incerto ainda. Eu, particularmente, não coloco todas as minhas fichas que, sei lá, fazer balé ou fazer algum esporte para um lado, mais para o outro, é a causa da escoliose. De repente, você pode até direcionar o movimento quando já se sabe que tem a escoliose, o movimento contrário. Mas a escoliose idiopática, pessoal, que fique muito claro aqui, ela acontece por uma questão genética, mas que a gente ainda não consegue prever, né? Eu posso falar para uma mãe ou para um pai que tem alguém com escoliose na família para redobrar a atenção, porque existe uma chance maior de um filho, de uma filha, de um sobrinho, de alguém ter o problema. Mas eu não consigo olhar para uma criança e falar se ela vai ter ou se não vai ter, e nem fazer um exame hoje no Brasil que possa falar se o seu filho vai ter ou não. Tá? Lá atrás existia um teste americano que era muito caro, mas que, na verdade, ele dava um resultado, né, que dava uma chance maior ou menor de ter, mas que, na verdade, você não tinha nada o que fazer com esse resultado, porque você não conseguia mudar. Né? Então, era um dinheirão gasto por uma informação que ficava muitas vezes que nem uma batata quente na mão. Uhum. Então, respondendo, dei um pouco de volta, Débora, porque é como eu vejo os pais, quando eles entram, aquela sensação terrível de culpa, onde eu errei, o que eu fiz, o que eu deixei meu filho fazer, e na verdade vocês não deixaram nada, vocês não têm culpa nenhuma, a escoliose é realmente silenciosa, muitas vezes ela é difícil ver no começo, a gente tem um olho muito treinado, né, Débora? A gente vê muito isso, mas o pai não está acostumado, e acho que é justamente por isso que a gente está aqui, tentar passar um pouquinho da nossa experiência e colocar assim, alguns sinais de alerta para quem tem filhos em idade de crescimento, falar, olha isso daqui, que a chance de estar no começo é maior. Exatamente. Então, com relação aos esportes e a essa questão postural e da bolsa, eu achei interessante falar porque realmente é uma dúvida que os pais têm e vem com essa culpa, como você falou, né? Eles vêm com essa culpa de a mochila pesada que causou a escoliose, é o esporte que ele estava praticando que causou a escoliose, ou ele pode continuar fazendo esse esporte, né? Outra pergunta. Então, como você mesmo colocou, não tem ainda evidências, né, que suportam que algum esporte X, Y possa ser a causa da escoliose ou possa, né, favorecer a escoliose. A gente tem alguns indícios, sim, alguns trabalhos mais transversais, né, que mostram que esportes que tenham muita amplitude de movimento, que exijam muito de amplitude de movimento, como a ginástica olímpica, o balé, que exigem extremos de movimento, possa ser um fator, principalmente naquelas crianças que já têm uma frouxidão ligamentar. Então, é aquelas crianças que já têm uma hipermobilidade, uma frouxidão, já têm extremos de movimento, já têm movimento demais, e às vezes fazer um esporte desse possa favorecer o desenvolvimento da escoliose, né? Mas a gente ainda não consegue definir isso como uma causa. Mas já tem estudos mostrando que às vezes numa população de ginástica olímpica, ginástica artística, foi evidenciado mais casos de pacientes com escoliose. Mas se chega um paciente assim para mim que faz balé, eu não vou pedir para ela parar de fazer o balé. A gente vai trabalhar com a fisioterapia, que já a gente vai falar o que a gente faz, mas a gente vai fazer os exercícios específicos e ela vai continuar fazendo
o que ela, né, já está fazendo, o que ela gosta de fazer, porque eu acho que o mais importante também para estar junto nesse tratamento é a criança estar fazendo uma atividade física. E ela tem que fazer uma atividade física que ela goste, que ela tenha prazer. Isso é importante para o tratamento da escoliose, né? Então, eu não vou impedir de forma alguma, falar para ela, não, você para o balé agora porque o balé pode piorar a sua escoliose. Não, ela vai continuar fazendo balé. Até porque, né, Débora, tem um limite de má notícia que você pode dar, né? Ai, mas essa não, né, doutora? Bota um colete no adolescente e tem que pedir para parar de fazer o esporte que ele gosta, né? Não. Acho que um pouco Aí é demais. passa da conta, né? Exatamente. E aí, como você já falou um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, que eu acho que isso é muito importante, a questão do diagnóstico, né, doutor? Então, como que a gente faz o diagnóstico do paciente? O que que a gente tem que ver, o que que a mãe tem que olhar, o que que a mãe tem que observar, como que você faz o seu diagnóstico no consultório? Legal. Né? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente do diagnóstico precoce, da importância dele, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é a pergunta mais importante dessa live, né? Se a gente tiver que dar alguma contribuição aqui, que seja nesse sentido, olha, mãe, pai, façam isso, olhem para, se atentem para isso daqui, que a chance de pegar no começo é maior, e a gente sabe que pegar no começo faz toda a diferença. Faz Sem toda. dúvida. Então, primeira coisa, crianças em fase de crescimento, né, principalmente quem está perto do estirão de crescimento, ou seja, na menina, a partir dos 10, 11 anos, né, no menino, 11, 12 anos, que o menino tem o estirão, em geral, 1, 2 anos depois. Essa faixa etária é a faixa mais importante para olhar a criança sem roupa de costas. Né? E é curioso que nessa faixa etária o adolescente é mais retraído, né? O adolescente não deixa os pais olharem, o adolescente tem vergonha do corpo, acha o corpo estranho, usa roupas largas, e isso deixa um pouco mais difícil ainda essa equação para os pais, e é um desafio que os pais têm que ter. Mas eu diria então que em toda fase de crescimento tem que olhar a criança sem roupa de costas, tá? Mas principalmente atenção redobrada durante o pico de crescimento. Então o que os pais têm que ver? É um checklist aqui para os pais. Primeira coisa, a altura do ombro. Né? Então geralmente os ombros têm a mesma altura. Agora quando a escoliose começa a aparecer, um ombro começa a ficar mais alto do que o outro. Pode ser o direito, pode ser o esquerdo, tá? Depende da curva, um ou outro pode ficar mais alto, mas olhar e buscar essa simetria é um ponto importante. Segundo ponto importante é olhar a cintura da criança. Né? Então, a cintura ela tem que ser simétrica dos dois lados. Então, com os dois braços esticados, o espaço entre a cintura e os braços tem que ser simétrico. Né? Então, a escoliose começa a jogar o tronco para um dos lados. Né? E isso pode ser um sinal de que a coluna está deformando mesmo. Outro ponto importante, né, que aí é a questão da rotação, né, que a gente falou no começo, é pedir para o seu filho ou sua filha curvar para frente, como se fosse colocar a mão no chão, né, colocar as duas mãos no chão. E aí o pai vai olhar as costas do filho. E na escoliose, um lado começa a ficar mais alto do que o outro, porque está torcendo a coluna, ela torce mesmo e a costela sobe. Então, se tivesse que escolher 3 sinais, para não ficar uma coisa muito extensa, esses são os 3 sinais mais importantes que eu considero. E aí você olhou, né? Você olha, aí chama o seu marido, sua esposa, será que tem? Será que não tem? Aí gera uma dúvida. Né? Nessa hora, é importante levar seu filho num ortopedista. Tá? Um ortopedista especialista em coluna, principalmente, que vai reproduzir essas e outras manobras, né? Tem uma série de outras manobras, e que se achar duvidoso de verdade, a gente vai pedir uma radiografia, que aí sim a gente finaliza todo o processo diagnóstico. Então, na radiografia, um raio-x simples, não é nenhum exame super rebuscado, ressonância, tomografia, nada disso.
bom e velho raio-x, a gente olha, faz algumas medidas e responde com precisão se existe ou não existe. E aí vem, imagina a próxima pergunta da Débora, né? Como é que a gente mede, como é que a gente determina se aquela curva é grave, se é moderada, se é leve, enfim, o que a gente faz com a curva na mão? Seria a próxima pergunta mesmo, doutor Alberto. Porque feito o diagnóstico, né? Só uma coisa que antes de você falar disso, né? O que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai definir se é uma curva leve, moderada, grave, que tipo de tratamento que você vai indicar para cada uma dessas curvas. Eu queria que você falasse só um pouquinho do tipo de raio-x que você geralmente solicita para o paciente e falar um pouquinho do EOS, que é essa inovação que a gente tem aqui, né, em São Paulo. A gente não tem, né, em todo o país, né, a gente não tem em outros estados, mas a gente tem aqui em São Paulo. Falar um pouquinho das vantagens, se você recomenda, se você não recomenda, por que você recomenda, antes da gente falar do tratamento mesmo, o que você indica para cada curva, né? Leve, moderada e grave. Tá, bom, legal. Então as radiografias para escoliose, elas não são radiografias quaisquer. Você não estudar a escoliose vendo a coluna num filme único, né, que vá desde a cabeça até a bacia. E o nome dado para esse tipo de radiografia é radiografia panorâmica. Tá? Então não adianta tentar estudar a escoliose. Muitas vezes os pacientes me vêm com raio-x só da torácica ou da lombar, que parece que tem uma curva, aí ela é medida, fica mal medida, e aí isso gera uma série de problemas, porque você mede errado, interpreta errado e acaba tratando errado também, né? Então a radiografia tem que ser panorâmica, tá? Pode ser digital, pode ser convencional, não importa, né? Embora eu sou old school, né, Débora? A gente pegou só radiografia no método que a gente chama de minhocão, lembra? Era um impresso que a gente media com goniômetro e preparava as reuniões clínicas da Santa Casa sempre assim. Graças a Deus aprendi a fazer, medindo nas radiografias, mas hoje tem a vantagem de medir lá no software. Você pode bonitinho abrir no computador, puxa lá, tem a ferramenta de ângulo e tudo, que funciona também super bem, né? É até muito mais fácil hoje em dia fazer dessa maneira. Então, as radiografias, né, se você for ser bem rigoroso, ela é de costas, né? Póstero anterior e perfil, e não antero-posterior, porque, lembrando que na escoliose idiopática, a gente nem falou sobre isso, né, Débora? Mas é importante falar, acomete mais meninas do que meninos. Então, para cada menino com escoliose idiopática, existem 7 meninas com a doença. Então, ela acomete 7 vezes mais meninas do que meninos. E essas meninas, muitas vezes, têm que ser submetidas a radiografias, muitas vezes ao longo da vida. Imagina você descobre uma escoliose numa criança muito jovem, que tem que fazer radiografias, porque é preciso fazer radiografias para saber se a curva está piorando ou não. Qual é o problema disso? A radiação. A radiação na mama, principalmente, é um problema. E sabe hoje, inclusive, Débora, que as meninas com escoliose têm 7 vezes mais risco de ter câncer de mama do que a população geral. Então, isso é algo muito importante de ser falado, né? Muito porque preocupante. daí muito preocupante, porque daí entra também a questão de quanto em quanto tempo que você faz esse controle, né? Dessas curvaturas, né? Quantos meses. Os pais ouvindo isso devem falar assim, então eu não vou deixar meu filho fazer radiografia, primeira coisa, né? Uhum. Mas a curva que não é investigada de tempos em tempos, ela pode fugir do controle. E a gente pode perder o tempo ideal, por exemplo, de colocar um colete. O tempo ideal de fazer uma cirurgia. Então, o que eu costumo dizer para os pais é que a radiografia não precisa ser de 8 em 8 horas, mas ela também não pode ser espaçada tanto a ponto de eu perder a mão da curva. Então, como é que a gente faz esse cálculo, né? O cálculo é o seguinte, depende muito, primeiro,
da idade óssea do paciente. Então, se aquele paciente está em franco crescimento, é muito jovem, não chegou ainda na maturação esquelética, o meu retorno tem que ser um pouco mais próximo, em geral, de 4 em 4 meses. Então, em 4 em 4 meses ele volta, eu examino e possivelmente vou pedir uma radiografia nova, se eu achar que isso se faz necessário, importante naquele momento. Se a criança já está mais próximo da adolescência, já, por exemplo, a menina já teve a menarca, já passou o pico de crescimento, mas está crescendo ainda e tem que ser avaliada, a gente pode estender para 6 em 6 meses. E se a gente está naquele finalzinho de crescimento, só realmente na fase final, quase desmamando o acompanhamento, ele volta de 1 em 1 ano, ou até mesmo 2 em 2, antes de ser liberado de vez. Lembrando que a escoliose me preocupa, Débora, até o final do crescimento. Fechou o crescimento, um abraço, pode viver sua vida, vai ser feliz. Me procura se tiver alguma dúvida, se achar alguma coisa esquisita. Fora isso, eu interrompo o meu acompanhamento. E aproveito, até eu vou te fazer uma pergunta também, Débora, que é um motivo de dúvida que eu tenho. Até quando você considera importante o acompanhamento fisioterápico dos pacientes? Então, essa é uma pergunta difícil para responder. Perguntei para porque realmente essa questão terminou a maturidade, porque a nossa preocupação maior justamente é esse período da maturidade esquelética, da imaturidade esquelética, né? A partir do momento que ele atingiu a maturidade, eu posso, de repente, às vezes a mãe quer continuar, o filho, né, a filha quer continuar porque está tendo uma resposta positiva estética. Então a gente continua, mas não numa coisa tão regular, né, numa fisioterapia tão regular. Sei lá, o paciente vem a cada 15 dias, vai mantendo os exercícios que a gente orienta em casa. Apesar de que, quando eles terminam, a vontade que eles têm é de sumir, né, doutor Alberto? Ninguém quer mais continuar fazendo a fisioterapia. Então, eu acho que, respondendo de uma maneira mais objetiva, eu acho que a nossa preocupação maior seria até a maturidade mesmo. Aí depois, se o paciente quiser dar continuidade, porque está tendo uma resposta positiva, principalmente estética, a gente continua. Não uma vez por semana, na frequência que a gente fazia, mas a gente continua esse acompanhamento. Legal, gostei. Uma vez, Débora, que eu não respondi. O EOS, a vantagem. Então, o que é, né? Eu já fiz todo um preâmbulo aqui sobre o problema radiação, né? Tem um laboratório aqui de São Paulo, né, que adquiriu um aparelho que é capaz de fazer imagens radiográficas com alta definição, inclusive fazendo reconstruções da coluna nos 3 planos, não só vendo de frente e de lado, consegue ver a coluna no eixo dela, com uma dose muito baixa de radiação, que é esse EOS ou EOS, né? E, sem dúvida alguma, eu acho uma super vantagem, né? Se eu pudesse, eu pediria para todos os meus pacientes. Só que tem uma questão, né, que é um exame mais caro, as operadoras de saúde, poucas cobrem esse tipo de exame, o paciente tem que arcar com esse exame, e a gente sabe a realidade do nosso país, nem todo mundo consegue usufruir. Infelizmente, ainda espero que isso um dia se popularize e seja uma realidade para todos os lugares, né? A gente espera isso sempre, mas hoje eu ofereço, né, como uma opção a mais, e aqueles pais que podem pagar mesmo, né, por esse exame, eles acabam tendo essa vantagem. É um exame caro, né, doutor? Então nem todo mundo realmente pode estar fazendo. Mas tem grandes vantagens aí.
E aí, falando do tratamento, né? Como que você determina o tratamento para a escoliose idiopática? Você vai, o paciente chega, você fez o diagnóstico, você vai mensurar esse ângulo, né? Como você já falou, que é o famoso ângulo de Cobb, né? Falou. Você vai ver quanto, né? Quanto tem de curva nessa escoliose, e aí você vai definir o tratamento. Sim. Como você define o tratamento para esse paciente, né? Como você considera uma curva leve, moderada, grave? É bom, então, O que que a primeiro, literatura nos diz, na verdade, né? O que a ciência nos diz em relação a isso? primeiro lugar, então você já falou, super importante. A gente fez o diagnóstico, né? Examinou, fez as manobras todas, fez a radiografia adequada, que é a panorâmica. E aí, com base naquela coluna deformada, a gente vai traçar alguns ângulos, né? São cálculos matemáticos, aritméticos mesmo, que levam a valores angulares numéricos, né? Que é o ângulo de Cobb. Cobb é o nome de quem descreveu essa maneira de medir. Em geral, as curvas, né, as deformidades, elas produzem três curvas diferentes. A maioria delas. Uma curva perto do pescoço, uma no meio das costas e uma perto da lombar. E é hábito do médico medir as três, né? E aí, a combinação desses valores e de outros também, porque a gente mede várias outras coisas, eu acho que não vem ao caso aqui nessa live, mas tem várias outras medidas que também são levadas em conta, mas essa medida principal do número de cada curva, do grau, e de qual lugar que tem as maiores curvas, então eu posso ter uma curva só perto ali do bumbum, ou posso ter uma curva no meio das costas, ou posso ter uma que pega as duas, meio e embaixo, eu posso ter uma que pega perto do pescoço e do meio. Então, para vocês terem uma ideia, são 42 combinações de curvas, então para classificar, o negócio meio super completo, né? E aí, com base nesse número que eu medi, né, de graus, e também a maturidade, aí que vem o ponto-chave, Débora, a maturidade esquelética do meu paciente, ou seja, é mais uma criança ou está mais para um adulto? Ou um adolescente que está ali, nem criança nem adulto? Tudo isso a gente consegue medir também por radiografias. Então tem radiografia da bacia, né, que tem o sinal do Risser, que a gente consegue saber se é mais criança ou mais adulto. Tem radiografia da mão, né, radiografia do punho, tem radiografia do úmero, tem vários métodos para isso. Mas o da bacia é o que a gente mais usa até hoje, né? E agora o da mão tem cada vez sendo mais usado. Então aí eu vejo, Débora, primeiro, quantos graus a curva tem e quanto a criança tem de potencial de crescimento. São as duas variáveis mais importantes que eu levo em conta. Então, quantos graus tem e quanto vai crescer. E aí, com base nisso, existe uma receita de bolo. Claro que toda regra tem exceções, tá? Que justamente é com base nesses números, né? Posso entrar nela já? Pode. Tá. Então vamos lá. Então, se a criança tem até 20 graus de curva, né, entre 20 ou 25 graus de curva, é o que a gente tem mais aceito atualmente, a gente tem dois caminhos para ela. Tá? Ou a gente não precisa fazer nada, tá? Se ela não tiver nenhuma queixa estética, às vezes ela tem uma crise de dor nas costas, por exemplo. Tá? Aí faz uma radiografia por isso. E aí acha sem querer uma escoliose de 15 graus. Tá? Zero queixa estética, zero dor, etc. E a mãe me pergunta, tem que fazer alguma coisa aqui? Talvez não. Talvez a Débora até discorde de mim. Mas talvez o que ela tenha que fazer é um acompanhamento. Fala, hoje não tem que fazer, mas volta daqui a X meses que eu vou te examinar de novo. E a gente vai ver se tem algum problema em relação a isso. Agora, tem pessoas, por exemplo, que vêm já com 18 graus e já tem uma deformidadezinha, está incomodada, tem potencial de crescimento. Na minha opinião, esse é um bom caso para ir para fisioterapia. E a Débora depois aqui vai ter um tempo também para explicar um pouco de como funciona a fisioterapia para esses pacientes. É uma fisioterapia
feita para escoliose, né? Desenvolvida para escoliose. Então esse é o primeiro grupo de pacientes, né? Abaixo de 25 graus, dependendo do que ele tem, ou não se faz nada, ou se faz físio. Agora tem um grupo intermediário, né? Que é aquela criança que tem entre 25 graus e 45 graus. Aí tem um grande divisor de águas aqui. Está em crescimento ou não está em crescimento? Se não está em crescimento, então é um adulto ou um adolescente que já está formado e tem esse valor angular, provavelmente ele não tem que fazer nada. Vida normal. Esquece o problema. Ele deu sorte, porque a escoliose dele não foi o que a gente chama de progressiva, ela não piorou. Isso é sorte ou azar, ele não fez nada, ele descobriu agora. Então, parabéns, vai viver sua vida. Agora, se uma criança me procura com esse valor, entre 25 e 45, e aí eu vejo que ela está em crescimento, esse é o caso ideal para ir para o colete. Colete mais físio. É a combinação, hoje em dia, que mais me agrada, e a combinação hoje que tem maior respaldo científico, digamos assim. Né? E aí a Débora vai explicar mais uma vez para a gente como é que deve ser feito a físio, principalmente. Eu vou falar um pouco do colete. Tem vários modelos de colete, mas felizmente aquele colete grande que vinha até o pescoço, ele hoje em dia caiu em desuso, embora ele tenha um valor imenso, histórico, e ajudou milhares de crianças no mundo inteiro durante décadas e décadas a evitarem cirurgia. Então, antes de criticar esse colete, a gente tem que agradecer esse colete, porque ele salvou muita gente. Mas hoje ele é um colete do passado e ele é um colete histórico, né? A gente não precisa mais do apoio cervical. Existem coletes mais baixos, que começam no tórax e fazem a mesma função, ou melhor, fazem função até melhor de correção. Então a gente sabe que o colete tem que ser usado por 18 horas, pelo menos, por dia. Né? Tem um estudo que mostrou isso, que o mínimo são 18 horas. Antes eram 23, caiu para 18. Se eu quiser usar mais, usa, não tem problema. Quanto mais, melhor. Só que menos de 18 não. Então você vai interromper o seu colete para fazer o que você bem entender. E eu costumo ser bem flexível nisso, porque já é tão difícil indicar um colete que você tem que ser um pouco flexível. Quer numa festinha, vai. Tirar para fazer esporte, claro. Tirar para fazer físio. Uma certa flexibilidade vai super bem. Então, escoliose leve, a gente já falou. A escoliose moderada é essa que a gente está falando. E aí vem a escoliose grave, que é a escoliose que já passou aos 45 ou 50 graus. Né? E essa escoliose, ela tem dois caminhos. Ou ela vai progredir muito rápido, se for uma criança muito pequena, e tem que ter muita atenção, porque eu já vi escoliose de 50 graus progredir 30 graus no ano, de 50 para 80, uma loucura, em criança no pico de crescimento. Como ela pode progredir muito lentamente. Então ela vai lá dos 50, ela vai progredindo devagarinho, depois de 5 anos está com 55, depois de 10 anos está com 60, e ela vai indo, e quando você vê, tem uma criança com 70 graus de curva, que já nem é mais uma criança, é um adulto, está numa fase já com uma osteoporose, difícil de tratar, aí começa a ter estenose de canal, outros problemas, dor, artrose, e você perdeu o timing de tratar esse paciente com cirurgia na hora certa. Então essas curvas acima de 50 graus, em geral, são cirúrgicas, né? Porque sabe-se que elas pioram, e a piora traz efeitos ruins para a vida da pessoa, sejam eles estéticos, psicológicos, dolorosos, e no futuro também podem atrapalhar bastante o período senil. Né? Eu tenho pacientes que vêm com escolioses não tratadas, que infelizmente eu não tenho mais o que fazer, porque a qualidade óssea é muito ruim. São mulheres pós-menopausa que não tolerariam uma cirurgia de escoliose, porque o osso não permite um mínimo de segurança para isso. Então, é assim que eu imagino, assim que eu penso, né? E obviamente, isso não vem na minha cabeça, isso vem do que a literatura fala. A gente tem congressos muito sérios sobre isso, um deles é o congresso anual da Scoliosis Research Society, que é sempre em setembro. Esse ano eu vou de novo.
E é a sociedade que mais gera informação, que mais se recicla e que dita, na verdade, os caminhos, né, as tendências no tratamento da escoliose. E isso que eu trouxe para vocês é um resumo do resumo do estado da arte hoje, de como a gente encara e trata. Débora, a gente tem ainda 13 minutos. Eu acho que vale a pena, antes de abrir, talvez várias perguntas apareceram aqui, se você quiser responder. Mas fala para a gente um pouco da base da fisioterapia, por que ela é importante, como que ela é feita, como você orienta, adesão dos pacientes, qual é a relevância disso, né, e como a fisio pode ajudar quem tem escoliose na fase de crescimento. Sim, doutor, era uma coisa que eu queria entrar mesmo, né? Para falar que hoje a gente vê muita informação nas redes sociais, muitas informações distorcidas sobre o tratamento conservador da escoliose. E eu acho que todo pai, ele tem que ficar, pai, mãe, tem que ficar muito atento. Eu acho que isso é uma coisa para chamar a atenção, ficar atento às informações que a gente tem nas redes sociais. Porque existe tratamento, então a gente sabe que a cura para a escoliose, né? A gente não tem uma cura para a escoliose, a não ser quando você opera e deixa essa coluna retinha, né? Fora isso, a gente tem... Tem mais uma. É muito pequena e tem a escoliose idiopática infantil. Às vezes o gesso, o bom e velho gesso, ele consegue curar. Então só esse grupo de pacientes podem ter. Então, existe, né, como o doutor Alberto falou, esse pequeno grupo que às vezes a gente até nem comenta, mas a gente sabe que aquelas curvas, né, leves, muito leves, como você até falou, de 10 a 15 graus, às vezes com o crescimento ela acaba se resolvendo espontaneamente. Mas a gente sabe que isso é um pequeno número de casos. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento em relação, primeiro, que eu queria deixar de recado, que todos os pais que estão aqui, eles devem ficar atentos em relação às informações distorcidas que a gente encontra, dizer que existe tratamento, sim, existe uma fisioterapia especializada, então, baseada em exercícios específicos. E o que são esses exercícios específicos? Esses exercícios específicos, eles são recomendados por uma sociedade também, não é da minha cabeça também, é da sociedade, né, da SOSORTE, que é uma sociedade de tratamento e reabilitação da escoliose. Então, eles recomendam os exercícios específicos, que são baseados em autocorreção tridimensional. Então, é isso que nós vamos fazer com o paciente. A gente vai trabalhar exercícios de autocorreção nos vários planos aonde essa escoliose acontece. Por isso que a gente tem resultados positivos. A gente não trabalha num único plano, e sim de forma tridimensional. E os exercícios específicos, eles são baseados nisso. E existem várias escolas, né, de tratamento para escoliose. Então, na literatura existem 7 escolas, mas existem aqui no Brasil 3 escolas mais divulgadas, onde existem mais fisioterapeutas que têm formação nessas escolas. Então, a gente tem o SEAS, que é uma escola italiana de tratamento conservador da escoliose. A gente tem o Schrott, que é uma escola alemã, e é uma das escolas mais estudadas na literatura, então é a que tem maior evidência, que tem maior trabalhos científicos. E a gente tem o BSPTS, que é também baseado no Schrott, porém é uma linha, né, uma adaptação do Schrott. Então é o BSPTS, que é uma escola espanhola. Tá? Então, a gente tem essas 3 escolas que, no Brasil, são as escolas que estão em maior destaque. E a gente consegue, sim, né, resultados muito positivos. Então, o paciente geralmente vem uma vez por semana, ele aprende esses exercícios e é importante que ele realize esses exercícios todos os dias em casa.
em média de 15 a 20 minutos para que a gente tenha um resultado positivo. Eu indico, né, eu sou um pouquinho, a minha opinião é um pouquinho diferente da do Dr. Alberto em relação aos 15 graus ali. Então, eu acho que a partir do momento que você tem diagnóstico de escoliose e você tem acima de 10 graus, eu acho que é importante começar um tratamento. Se essa curva, ela vai regredir, ela vai estacionar ou essa curva vai piorar. Então, já que a gente não tem certeza disso, se esse paciente vai ter uma piora, é melhor começar o tratamento mais precoce possível. E hoje, né, então, além dos exercícios específicos, é importante que a gente tenha, no caso dos 25 a 45 graus, o uso do colete. E hoje o colete mais utilizado é o Rigoxenô, que é um colete também 3D. Então, da mesma maneira que a gente trabalha com os exercícios específicos, o colete ele também tem esse poder de fazer essa correção tridimensional. Então, juntos, um colete bem indicado e bem confeccionado, que também não é fácil. Existe uma curva de aprendizado para o ortesista fazer esse colete. Então, a gente também tem que procurar um bom profissional. Não é qualquer um que faz um colete Rigoxenô bem feito. Então, esse é o primeiro ponto que eu também quero alertar. Segundo, procurar um fisioterapeuta que tenha formação numa dessas escolas que eu falei e também que tenha uma experiência, tenha uma expertise, né, no tratamento. Porque não basta fazer a formação, você tem que atender, você tem que ter volume de atendimento para você ter um bom manejo da escoliose, né? E ter um médico especialista em coluna que acompanhe o seu paciente, né? Então, não é só você que vai acompanhar esse paciente. É um tripé, né, doutor Alberto? Eu acho que é o médico, é o ortesista, é o fisioterapeuta e, às vezes, né, até um psicólogo para estar acompanhando junto e para estar podendo, né, conduzir melhor essa situação. Então, eu acho que, de uma maneira também bem resumida, seria mais ou menos isso aí o nosso trabalho e a fisioterapia, né? Porque ela tem crescido muito, ela tem evoluído muito aí na escoliose, no tratamento da escoliose. Fantástico. E, assim, Débora, hoje em dia, com a pandemia, a gente acabou tendo um lado bom, né? Que foi a possibilidade de fazer antes a gente não podia, então hoje eu consigo atender outras cidades, países, enfim. Para quem está longe, né, no caso alguém que mora no interior, enfim, numa zona um pouco mais distante, pode até estar vendo a nossa live aqui agora, e não tem um fisioterapeuta formado nessas escolas que você mencionou. Funciona fazer um tratamento à distância online? Qual é a sua experiência com isso? Funciona, doutor. A pandemia trouxe essa abertura para a gente, né? Nem eu imaginava que seria possível. Hoje a gente tem até alguns trabalhos, né, já dizendo da efetividade, né, trazendo essa efetividade do trabalho da fisioterapia remota para a escoliose e para outras patologias também, né? Então, eu tenho tido vários pacientes, então, para pacientes dos Estados Unidos, pacientes de outros estados, e a gente tem conseguido resultados satisfatórios. É mais difícil, não vou falar que não é mais difícil para o paciente, é mais difícil para a gente também, porque eu não estou colocando a mão no paciente, mas a gente tem conseguido resultados positivos, sim, trabalhando remotamente. Com auxílio da mãe, né, com auxílio... né, geralmente é a mãe que vai estar lá auxiliando na execução dos exercícios. Mas a gente tem conseguido resultados muito satisfatórios, sim, no trabalho online também, no trabalho remoto. É interessante que, do teu lado, como médico, funciona muito bem o acompanhamento dessas crianças online também. Porque as manobras mais importantes para fazer o exercício eu consigo fazer pelo celular. Uhum. Houve uma maneira do pai segurar
posição ideal, ensino a fazer as manobras, consigo avaliar muito parecido com o que eu faço no consultório. A radiografia eu meço na tela, o paciente vem. Então, a primeira consulta, claro, é sempre importante, sempre que possível, presencialmente, para a gente conhecer. Mas se a família mora fora, mora numa outra cidade, funciona muito bem esse acompanhamento. Sem dúvida. Tem dado muito certo e eu acho que foi assim, algo que aconteceu que a gente não imaginava que a gente ia conseguir fazer, né? Um atendimento aí remoto, ia conseguir trabalhar dessa forma, mas hoje a gente tem conseguido aí superar essas dificuldades que são bastante, mas a gente consegue. Uso o comando verbal, né? O comando verbal domina na hora da terapia, porque eu não tenho as mãos. Então, é o comando verbal, é a demonstração, é mostrando como eu quero que o paciente faça, mostro, aí ele repete, eu olho se ele está fazendo direito, repete novamente, peço para a mãe colocar a mão aonde eu quero, e aí as coisas funcionam. Uma coisa que eu acho que passou, e tinha uma das perguntas aqui também, doutora, até voltando, com relação à parte respiratória. Então, nós da fisioterapia, quando a gente trabalha com os exercícios específicos, principalmente com o método Schroth e o método BSPTS, que vem, né, também é uma origem do método Schroth, a gente trabalha muito a questão respiratória, muito expansão nas áreas colapsadas da coluna. Então, a gente trabalha muito essa expansão respiratória. E a gente sabe que em alguns casos de escoliose mais graves, né, o paciente pode ter um comprometimento respiratório, né, doutor? Tinha uma pergunta aqui de uma mãe falando de uma escoliose neuromuscular, né? Acho que o filho tem paralisia cerebral e ela questionou em relação à questão respiratória, né, desses pacientes. Depende muito da curva, né? Muscular pode ter problemas ventilatórios por causa da própria doença neuromuscular. São pacientes que às vezes não têm o reflexo da tosse muito bom, não tem eles não conseguem se alimentar sozinhos, engasgam pneumonias de repetição. Então, essa população por si só já tem essa dificuldade. E as escolioses podem ser muito grandes, a escoliose de 60 graus em diante já começa a ter algum distúrbio ventilatório, e esse distúrbio ele vai aumentando à medida que o grau aumenta, né? E escolioses graves muitas vezes geram falta de uma escada. Então esse é um dos problemas da escoliose grave não tratada. A gente tratou essa semana na Santa Casa um caso super grave de 120 graus, que gerou assim uma cirurgia muito complexa, mais de uma, foram 2 cirurgias, com intervalo internada, com tração, porque perdeu-se o timing. Foi uma paciente que também não teve acesso ao tratamento adequado na hora certa. E aí acabou indo com a questão respiratória, que é um drama mesmo, nas escolioses, principalmente as mais graves. Débora, são 9h30, acho que o nosso tempo está acabando. Acho que a gente pode encerrar, né, doutor? Pode fazer as considerações finais aqui, porque enfim, falou, e várias perguntas que a gente pode responder. Como é que você... Teve uma pergunta aqui que a mãe também perguntou do celular. O uso excessivo do celular pode causar escoliose? E a gente tinha falado anteriormente, né, doutor, que... Não. Não. Não é, pessoal, o celular dá outros problemas vários. A minha esposa me dá várias broncas quando eu dou o celular na mão dos meus filhos, mas escoliose não. Ok. Então, assim, eu agradeço muito, doutor Alberto. Na verdade, aí a gente fechando, né, encerrando um mês de conscientização da escoliose. E eu vou dar o meu alerta, que eu já dei, mas eu vou dar novamente. Eu acho que fica aí 2 alertas importantes. Eu acho que o diagnóstico precoce, que o doutor Alberto falou muito, né, que eu acho que seria o ponto fundamental, assim, da nossa live. Então, as mães investigarem,
né? Olharem os seus filhos e não só olharem as assimetrias, mas pedir para o paciente fazer o movimento, né, doutor Alberto, para baixo, fazer a flexão do tronco, porque tem crianças que são muito simétricas e que a escoliose não aparece também. E aí a hora que o paciente faz, a criança faz a flexão, é a hora que a gente evidencia, né, esse abaulamento ali nas costas. Então, o diagnóstico precoce e lembrar que nem tudo que está na internet, nem tudo que está nas redes sociais é verdade. Procure profissionais capacitados, profissionais que tenham realmente formação, que tenham conhecimento, que tenham expertise no tratamento conservador da escoliose. E o doutor Alberto pode aí também dar finalizar, né? Dar o recado final dele também. Antes de mais nada, agradecer a todo mundo que passou por aqui. Várias pessoas fizeram comentários, a gente não consegue comentar na hora, porque, enfim, a gente está falando aqui, senão perderia o fio da meada. Mas queria agradecer a todo mundo que participou, que assistiu, que deu o seu comentário, que deu a sua palavra de carinho aqui, que foram tratadas por nós. Né? Vários pacientes eu vi que passaram por aqui. Fico muito feliz e espero que essa live também tenha sido útil para pais que acabaram de saber do problema, que estão em tratamento, e também para aqueles que têm filhos, de um modo geral, que possam acender essa luz de alerta e que possam olhar seus filhos agora com um pouco mais de conhecimento. Tá bom, Débora? Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, doutor Alberto, mais uma vez a você. E também agradeço a todo mundo. Eu não agradeci, mas agradeço de coração todo mundo que ficou aqui com a gente essa 1 hora aqui, ouvindo a gente falar. Um abraço, doutor Alberto. Um abraço. E até a próxima. Então, boa noite. Bom descanso. Obrigado.